Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é epigenética, qual a relação entre trauma, abuso narcisista e epigenética. Em 2013, Brian Hessler, dois pesquisadores, publicaram um artigo na revista Nature Neuroscience, que é uma revista científica super conceituada, e os resultados dessa pesquisa foram impressionantes. Eu não gosto de pesquisas feitas com animais, mas vale discutir os resultados desse estudo. O que eles fizeram? Eles deram choques elétricos em um grupo de ratos machos, ao mesmo tempo que os ratos sentiam o cheiro de flor de cerejeira. Depois disso, esses ratos passaram a ter sintomas de estresse quando sentiam o cheiro da flor, mesmo sem receber o choque. Essa é uma forma de condicionamento pavloviano que a gente já sabe há muito tempo que existe, mas não foi só isso. O que foi inovador nesse estudo? É que eles viram que os filhotes desses ratos também tinham sintoma de ansiedade quando sentiram o cheiro da flor de cerejeira. E essa reação ao cheiro permaneceu até a terceira geração. Ou seja, os netos dos ratos que levaram os choques também reagiam ao cheiro da flor, mesmo que nunca tivessem recebido um choque e mesmo que eles tivessem sido separados dos pais ao nascer. O que os pesquisadores conseguiram mostrar é que os ratos cujo pai ou avô tinha sido traumatizado ficavam mais nervosos quando estavam na presença do mesmo estímulo que tinha sido traumático. Eu vou colocar a referência desse artigo na descrição, caso você queira ver depois. A psicologia já fala há muito tempo de transgeracionalidade, de algo que pode passar de uma geração para outra, do ponto de vista psicológico. Mas isso sempre tinha sido entendido como um processo de aprendizagem, algo que se dava nas relações. As pesquisas com animais mostram que essa transgeracionalidade não vem apenas de fatores culturais, mas que há mecanismos biológicos envolvidos nesse processo. Como é que a gente pode entender isso que aconteceu? Isso significa que a gente pode herdar traumas vividos pelos nossos pais e pelos nossos avós? Outros estudos anteriores a este indicavam que eventos estressantes podem afetar o comportamento emocional e metabolismo das gerações futuras. E a forma como isso acontece é através de um mecanismo chamado herança epigenética. Por isso é que eu me interessei em estudar a epigenética. Os estudos sobre a epigenética, eles têm mudado a forma como nós vemos a genética. Aquela ideia de que tudo que está nos nossos genes estaria escrito em ferro e fogo, vamos dizer assim, que a nossa genética é um destino inevitável, hoje a gente sabe que isso está incorreto. A ciência tem mostrado como a interação entre os nossos genes, nossas experiências e o ambiente em que a gente vive molda o nosso desenvolvimento. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que é a epigenética, alguns dos mecanismos de ação da epigenética, a relação entre a epigenética, estresse e trauma e te ajudar a entender efeitos que você pode estar sofrendo a nível molecular se você está vivendo ou se já viveu relações de abuso narcisista. E no final do vídeo eu vou falar de algumas propostas terapêuticas. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de inscrever-se no canal. Regularmente eu publico novos vídeos sobre narcisismo e psicologia. Para quem não me conhece, meu nome é Valentina Devibud, eu sou psicóloga clínica especializada em narcisismo, atendo pessoas online e sou fundadora do canal Intimidade Sublime. O que significa epigenética? Epi significa sobre. Então, epigenética é aquilo que está sobre a genética, o que está sobre os nossos genes. Para você poder entender melhor o que é epigenética, primeiro eu vou falar sobre o que é genética. Tem que lembrar algumas coisinhas do tempo da escola. O que é genética? É a parte da biologia que estuda como herdamos as características dos nossos pais. Como é que se dá a transmissão das características biológicas de uma pessoa para outra ao longo das gerações. E como é que acontece esse processo de transmissão do material genético nos seres humanos? Os espermatozoides masculinos carregam o material genético dos pais e os óvulos femininos carregam o material genético das mães. Então, quando eles se encontram no momento da fecundação, esses dois materiais genéticos se combinam e dessa junção se forma um zigoto, que vai dar origem a um novo ser. A genética estuda como é que esse material genético é passado de uma geração para outra. Como é que nós herdamos a cor dos olhos, da pele, a nossa altura, ou mesmo o nosso temperamento dos nossos pais. O gene é o lugar onde se armazena a nossa informação genética. Cada um dos nossos genes é como uma unidade funcional, ele tem uma função no nosso corpo. Eles são os responsáveis pelas características que herdamos e todos eles juntos formam o nosso DNA. O que é o DNA? O DNA é uma macromolécula responsável por guardar todas as informações genéticas que nós herdamos dos nossos pais. E como é um DNA? O DNA, você já deve ter visto essa imagem, com uma fita dupla retorcida, formada por pequenos blocos chamados nucleotídeos. Eu não vou entrar em detalhes químicos sobre a sua composição. O DNA fica dentro do núcleo de cada uma de nossas células. Se a gente esticar um DNA, ele vai ter cerca de 2 metros de comprimento. É um fio muito fino. Em todas as nossas células nós temos o mesmo DNA.
Todas elas vieram de uma mesma célula inicial. Isso significa que cada célula carrega toda nossa informação genética. No DNA, há cerca de 20 mil genes e o conjunto desses genes forma o nosso genoma. O DNA é formado por aproximadamente 3 bilhões de nucleotídeos. E os nossos genes são formados por um grupo de nucleotídeos, por um fragmento dentro dessa longa sequência do DNA. A gente pode entender o DNA como se ele fosse um livro da vida, que contém todas as instruções de como formar um ser vivo. Ele tem as informações, como um livro de receita da vida. E quais são as informações que estão contidas nos nossos genes? Nos genes, nós temos os códigos que são necessários para a produção de cada uma das proteínas do nosso corpo. Cada um dos genes ele tem como uma receita, e essa receita diz quais são os aminoácidos necessários para se sintetizar uma proteína. Só para lembrar, as proteínas são feitas por aminoácidos, e o gene tem a receita de como a célula pode produzi-la. Toda a informação dos genes se expressa a partir dessas proteínas, elas são fundamentais para a vida. Elas é que permitem que as células funcionem. Quando um gene é lido para produzir uma molécula de proteína, a gente diz que esse gene está se expressando ou que ele está ativo. Então, o corpo humano tem bilhões ou trilhões de células. Não se sabe ainda exatamente quantas células nós temos, diferentes fontes falam em diferentes números, mas sempre são dimensões impressionantes. E o núcleo de cada uma dessas células tem o mesmo DNA. Quer seja um neurônio, uma célula da pele, uma célula do nosso olho. Todas elas têm no seu núcleo o mesmo livro de receitas. Mas como é que pode ser isso? Como é que as células podem ter o mesmo material genético e terem características tão diferentes? É aqui que entra a epigenética. Nem todos os genes estão ativos em todas as células. Em uma célula do olho, por exemplo, os genes que estão ativos nos permitem ver e são diferentes dos genes que estão ativos em uma célula do fígado, que vai metabolizar substâncias. Em cada célula, alguns genes estão ativos e outros não. Isso é super importante para que essa célula possa desempenhar bem a sua função. Agora vai ficar mais fácil para você entender o que é epigenética. Como eu disse, epigenética significa sobre a genética. A epigenética é como se fosse um botão que liga e desliga o gene, um interruptor. Os genes de uma célula se ativam e se desativam, dependendo do que precisa em cada momento. É esse mecanismo que permite a nossa adaptação ao que está acontecendo no ambiente. A epigenética, assim, é a forma natural que nós temos de ativar os nossos genes. E isso acontece mantendo a mesma estrutura de DNA. O genoma é o conjunto de todos os genes. É toda a informação que está armazenada. E o epigenoma é o que diz quando se deve ativar ou desativar essa informação. Outra forma de entender essa relação é como se o DNA fosse um livro, um manual de instruções. E o epigenoma é um marcador que diz que partes desse livro devem ser lidas ou não por aquela célula. Como funciona a epigenética? O epigenoma tem dois componentes. Os mecanismos intrínsecos do desenvolvimento celular, que são muito regulados, que fazem com que o mesmo genoma forme células totalmente diferentes. Isso que eu falei do processo de desenvolvimento de uma célula, como que uma célula se torna uma célula de olho, uma célula de fígado. Mas também existem fatores extrínsecos, externos, que vêm do ambiente e que podem nos afetar durante toda a vida. Como é que isso se dá concretamente falando? Eu vou falar de alguns dos mecanismos epigenéticos que acontecem dentro do núcleo das células. Como eu disse, em cada célula temos 2 metros de DNA. Mas como é que pode ser? Como é que pode caber tudo isso dentro do núcleo? É que ele está todo enrolado, empacotado de uma maneira muito bem organizada, graças a umas proteínas chamadas histonas. O DNA se enrola nas histonas e fica muito compacto. Como ele é uma sequência de informações genéticas que a célula precisa ler, se ele está muito enrolado, as informações podem ficar escondidas. E as moléculas que se uniriam ao DNA para conseguir lê-lo não conseguem chegar até aquela parte do fio. Assim, os genes que estão nessas regiões onde o DNA está muito enrolado ficam inacessíveis e não podem se expressar, eles ficam inativos. Mas existem algumas moléculas químicas que são capazes de dar instruções para que as histonas se modifiquem. E elas se soltem um pouco, como se elas soltassem um pouco de linha para poder liberar aquela parte do texto, para que o gene possa ser lido e se produzir aquela proteína. Esse processo começa a acontecer desde que formamos as nossas primeiras células, quando somos embriões. É assim que elas se diferenciam. Esse é o primeiro mecanismo epigenético, quando se adiciona ou retira essas moléculas da histona. Mas essa não é sua única forma de ação. Existe uma outra que é ainda mais direta, que em lugar de afetar as histonas, afeta diretamente o DNA. Que forma é essa? Ela é chamada de metilação do DNA. Ela se chama metilação do DNA porque o que acontece é que uma molécula química chamada grupo metilo se une a uma molécula do DNA. E isso impede que esse gene seja lido.
Quando isso acontece, aquele gene fica inativado. É como se o DNA fosse um livro e cada página desse livro contém a informação de um gene. E a gente colasse um papel sobre uma dessas páginas. Com aquele papel colado ali, a gente não consegue ler o que está escrito naquela parte do livro. O que acontece nesse caso? A metilação desativa aquele gene. Mas uma coisa que é muito importante saber é que esse processo ele pode ser reversível. Assim como a metilação pode bloquear um gene, também existe o processo de desmetilação, que é quando se retira esse grupo metilo daquela base e esse gene volta a estar ativado. É como se retirássemos aquele papel da página e ela pode voltar a ser lida. Saber que os processos epigenéticos podem ser reversíveis é muito importante para a gente poder pensar em processos terapêuticos. Existem ainda outros mecanismos epigenéticos menos estudados, mas o que é comum a todos eles é que eles interferem na ativação dos genes sem mudar a sequência do DNA. Muitos estudos nessa área são feitos com gêmeos homozigóticos, também chamados de gêmeos idênticos. Por que se estudam os gêmeos? Porque a princípio eles têm o mesmo DNA. Mas quem conhece gêmeos sabe que ao longo da vida eles ficam cada vez mais diferentes. O DNA é o mesmo, mas a forma como se expressam varia. Então, os genes eles são ativados ou desativados dependendo da experiência que cada uma das pessoas teve durante a vida. Quanto mais velhas elas ficam, menos elas se parecem. A gente sabe disso de uma maneira bem intuitiva, por exemplo. Dependendo da forma como elas se alimentam, se elas fumam ou não, se elas fazem exercício, tudo isso faz com que elas fiquem diferentes e possam desenvolver capacidades e doenças que também são diferentes um do outro. Quando a gente vive situações de vida traumáticas, a gente experimenta um limite de estresse quase insuportável. Eu vou falar de algumas pesquisas sobre os efeitos do estresse no epigenoma. Um estudo que também foi feito com ratos mostrou o seguinte: os pesquisadores organizaram 2 grupos de ratas grávidas, separadas em função da forma como elas cuidavam dos seus filhotes. Havia um grupo de ratas que quase não lambia e acariciava os recém-nascidos, e um outro que os lambia, acariciava, limpava e dava de comer com mais frequência. Eram ratas da mesma espécie que tinham padrões de comportamento diferentes. O que os pesquisadores observaram foi que a diferença de comportamento de carícia e cuidado induzia uma grande diferença da metilação do DNA no cérebro dos filhotes. Você lembra que eu falei da metilação, aquele processo que impede a leitura de determinados genes? O comportamento materno produziu alterações epigenéticas no cérebro dos filhotes. O cuidado ou a falta dele fez com que determinados genes se ativassem ou se silenciassem de forma diferente nos ratinhos recém-nascidos. Concretamente, o que os pesquisadores viram foi que os filhotes que tinham sido menos cuidados, eles tinham mais receptores dos hormônios ligados ao estresse, o que fez com que eles ficassem mais sensíveis à experiência de estresse. Os ratos mais acariciados produziram mais serotonina, o que mudou o epigenoma de certas partes do cérebro que o deixaram mais calmos. Um outro resultado importante dessa pesquisa é que depois que eles cresceram e tiveram filhotes, os ratos tendiam a repetir o mesmo tipo de cuidado que eles tinham recebido. Então, eu acho esses dados impressionantes, né? Outras pesquisas com ratos também mostraram que quando as ratas eram expostas à situação de estresse quando estavam grávidas, os cérebros dos recém-nascidos também ficavam alterados. Há estudos realizados com seres humanos que constataram que a alimentação da mãe, seu estado emocional, os medicamentos que ela tomou durante a gravidez, tudo isso é muito importante na formação epigenética desse bebê. Todas essas informações podem ser levadas para o feto pelo sangue na forma de sinais químicos. Por exemplo, se uma mãe teve uma dieta muito ruim durante a gravidez, o bebê pode nascer mais propenso à obesidade, porque o epigenoma dele o programou para armazenar mais calorias sempre que tivesse comida. Se a mãe sentiu muito estresse durante a gravidez, isso também pode alterar a arquitetura cerebral do embrião, sem que se altere o seu DNA. Então já se sabe que sofremos influências epigenéticas desde o momento em que estamos no útero das nossas mães. Assim, tudo que acontece com uma mulher durante a gravidez ou com um bebê recém-nascido pode afetar as células do cérebro dessa criança. Relatório da Universidade de Harvard diz que a epigenética explica como experiências que vivemos no início da nossa vida podem nos impactar por toda a vida. Teve um outro estudo que foi feito em 2017, que o nome dele traduzido significa Estresse, Burnout e Depressão, uma revisão sistemática sobre os mecanismos da metilação do DNA. Os autores analisaram centenas de estudos sobre estresse, burnout e depressão para tentar entender quais seriam os mecanismos epigenéticos envolvidos, e eles conseguiram identificar alterações epigenéticas em alguns genes bem específicos. Eles também conseguiram ver que a epigenética não é só um interruptor do gene, um mecanismo de liga e desliga, mas que ela tem memória. A memória epigenética, com o tempo, pode funcionar como um relógio biológico, que funciona em um tempo diferente do relógio cronológico.
Assim, nós podemos ter uma idade celular diferente da nossa idade cronológica. O que se constata é que as experiências de estresse, elas literalmente nos envelhecem a nível celular. É muito interessante ver como os estudos epigenéticos conseguem fazer uma ligação entre as nossas experiências, como isso afeta o nosso corpo e como isso afeta a nossa mente. O estudo sobre experiências adversas infantis, também chamado ACE Studies, foi feito por Vincent Felitti e Roberto Landa. Eles descobriram que pessoas que passaram por experiências traumáticas na infância podem ter uma expectativa de vida, em média, de 20 anos a menos do que pessoas que não passaram. Por quê? Hoje já se sabe que isso pode ser consequências dessas alterações epigenéticas causadas pelo trauma infantil. E sobre a hereditariedade epigenética, de que eu falei no início do vídeo, sobre as experiências com ratos com cheiro de flor de cerejeira, como é que seria possível? Como é que isso aconteceria? A maior parte das marcas epigenéticas dos pais é apagada nos primeiros dias de vida de um embrião, mas pesquisas indicam que algumas marcas podem permanecer e serem passadas para os descendentes. Ainda há muito para se entender sobre como se dá essa transmissão, e uma outra questão que também falta investigar é quantas gerações essas mudanças epigenéticas podem afetar. Qual a relação disso tudo com o abuso narcisista? Uma pessoa que convive com uma outra pessoa de perfil narcisista, ela está exposta a um alto grau de estresse e de trauma. E quanto mais jovem ela é, maior é a sua vulnerabilidade e mais profundas vão ser as marcas deixadas por essas experiências. A epigenética mostra como essas experiências emocionais podem afetar o nosso corpo. Assim, uma pessoa que tenha pais narcisistas, provavelmente ela terá marcas epigenéticas mais profundas do que uma pessoa que teve uma relação abusiva na vida adulta. Isso também vai depender do grau de abuso, porque existem vários tipos e graus de abuso. Isso faz com que os processos terapêuticos das pessoas que passaram por abusos narcisistas possam ser muito diferentes. Isso envolve o tempo necessário para a recuperação. Algumas pessoas podem se recuperar em algumas semanas e outras podem levar a vida para se recuperar do abuso. O que é que a gente pode tirar de positivo dessas descobertas da epigenética? O que é muito positivo é que os processos epigenéticos eles podem ser reversíveis. Uma alteração genética do DNA, como uma mutação, é uma alteração definitiva. Mas as mudanças epigenéticas elas são reversíveis. Assim, existe a possibilidade de reprogramação epigenética. Um estudo de 2019, realizado na Holanda, com pessoas que sofriam de estresse pós-traumático, sugere que psicoterapia tem um efeito biológico específico em uma região genética que pode, até certo ponto, reverter parte dos efeitos das experiências traumáticas. Também têm sido realizados muitos estudos sobre os efeitos terapêuticos da meditação no cérebro. O que a epigenética nos mostra é que a questão da dualidade, a separação entre o corpo e a mente, que essa é uma questão ultrapassada, que as causas das doenças físicas e mentais elas não podem ser vistas de uma maneira isolada, que a fragmentação do conhecimento da biologia, da medicina, da psicologia ou da sociologia é uma fragmentação artificial. Nós somos seres integrais e tudo está relacionado. O que você achou dos estudos que eu comentei? Alguma coisa te tocou nesse vídeo? Se você quiser, escreva aqui nos comentários. E se gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Semana que vem tem mais. Espero ter ajudado e até a próxima. Tchau!